No vídeo de hoje vamos falar sobre as artes secretas das finanças descentralizadas. Hoje vou falar tudo o que você precisa saber sobre liquidity pools ou piscinas de liquidez. Provavelmente um dos melhores jeitos de se fazer renda passiva com criptomoedas. É um conceito meio complicado, mas eu acredito que vai ficar bem claro com os exemplos que eu trouxe hoje. Mesmo assim, caso fique alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou responder futuramente. As palavras que talvez melhor definam a prática de prover liquidez em criptomoedas seria como vender paz e picaretas numa corrida por ouro. Porque enquanto todo mundo aí fora tá se perguntando quais são as moedas no CoinMarketCap que vão te dar aqueles retornos de 10 mil ou 50 mil% nos próximos meses e acabam apostando mais dinheiro do que deveriam em tokens com cachorros na frente, outros estão lucrando com essas apostas. Então, qual desses tokens no CoinMarketCap é o que vai te dar esses retornos incríveis? Nenhum deles, na verdade. Os tokens das quais eu estou falando sequer estão listados aqui. Fala pessoal, beleza? Se você tá caindo de paraquedas aqui agora, no Zoomer Capital falamos sobre finanças, investimentos e muita criptomoeda. Então, se esses são assuntos que te interessam, já vai se inscrever no canal, deixa o like no vídeo, ative as notificações e simbora! Hoje vamos falar sobre como você pode lucrar com as operações dos outros por meio de finanças centralizadas ou DeFi. Lembrando que se você ainda não tem uma conta em uma corretora de criptomoedas, ou mesmo se você tem, já que não é bom depender de apenas uma plataforma, use um dos links aqui na descrição para fazer sua conta. Eles são links de indicação, então tanto vocês quanto eu ganhamos cripto de graça quando você faz uma conta a partir desses links. Essa é uma ótima forma de ajudar o canal se você estiver curtindo o conteúdo até aqui. Então, como é que funciona a liquidez em mercados mais tradicionais? Se você entrar no aplicativo que você usa para comprar ações na bolsa de valores, por exemplo, e colocar uma ordem de compra, essa ordem vai para um livro de ofertas, que é uma lista de ordens de compra e venda organizadas por preço eletronicamente. Você então é ligado a um vendedor e, no caso das ações, depois de 2 dias, você recebe a sua ação e o vendedor recebe o dinheiro dele. Esse é o livro de ofertas que você encontra na Binance, por exemplo, em que você tem um lado vendedor e um lado comprador. Mas e se acontecer de não ter ninguém no meio desse livro de ofertas que esteja disposto a comprar ou vender no preço que esteja sendo pedido? Aliás, como é que é sempre possível comprar e vender ativos, independente de serem as maiores ações do mercado ou uma ação pequena e desconhecida? Quem é que sempre está do outro lado da operação? É aí que entram os market makers, ou formadores de mercado. Eles estão sempre lá para comprar e vender um ativo para prover liquidez, e ganham dinheiro com um pequeno spread que colocam em todas essas ordens. Corretoras muitas vezes atuam como formadoras de mercado. Raramente você encontra uma situação de falta de liquidez em um mercado centralizado. Mas por que não dá para replicar algo assim nas finanças centralizadas? Como em DeFi não tem nenhuma instituição centralizada encarregada de gerenciar um livro de ofertas, os formadores de mercado precisariam pagar taxas absurdas e faliriam tentando replicar esse modelo, além de talvez até congestionar a rede em que estão operando. O Ethereum, por exemplo, só consegue processar 12 a 15 transações por segundo, e as taxas são muito altas. Então, não teria como o formador de mercado ter lucro. Foi aí que as exchanges descentralizadas vieram com o modelo de AMM, ou formador de mercado automatizado, e as piscinas de liquidez. Mas o que é isso e como funciona? Antes de falar sobre os conceitos exatos, vamos a um exemplo simples para ajudar a entender. Digamos que você viva numa cidade que produz muito café. O café por lá é barato, já que a produção é tanta que não tem mais muita gente para consumir e 99% da cidade já toma o máximo de café que gostaria de tomar. O consumo não pode expandir muito mais que isso. Já uma cidade vizinha sua está passando por uma situação parecida, só que com grãos de bico. Você, como representante da cidade, recebe uma proposta da galera do grão de bico para criar um negócio para que as duas cidades tenham acesso ao estoque da outra de grãos. Então você vai lá e aceita a oferta. O negócio seria que as duas cidades teriam que colocar uma quantidade igual de grãos dos dois tipos e deixar um matemático imparcial que tem o objetivo de gerenciar essa piscina de grãos de um jeito que sempre haja estoque dos dois, decidindo os preços desses produtos. Vamos dizer que a quantidade seja de 20 mil quilos de cada um dos grãos, custando R$1 o quilo. O matemático estabeleceu que esse depósito dele de café e de grão de bico, sempre que a quantidade de um dos grãos fosse multiplicada pela outra, sempre teria que dar o mesmo número, para que ele pudesse definir qual quantidade alguém receberia se levasse certa quantidade do outro grão. A multiplicação das quantidades dos dois grãos é de 400 milhões, sempre que alguém chegasse com café para trocar por grão de bico, ou vice-versa, e a quantidade de grãos dos dois lados não fosse igual, o lado que fosse o mais volumoso teria o quilo mais barato e o que tivesse o estoque mais escasso teria o quilo mais caro. Mas como isso funcionaria na prática? Se você chegasse com 2 mil quilos de café para fazer a troca, quanto grão de bico você conseguiria? Bem, já que o estoque de café na piscina passou de 20 mil para 22 mil, é só dividir 400 milhões por 22 mil para descobrir que a nova quantidade de quilos de grão de bico é de 18.184.
1.881, ou seja, você conseguiria levar para casa 1.819 kg de grão de bico. Ué, mas o quilo dos dois não era R$1? Não era para ser a mesma quantidade? Não, isso acontece porque, como eu disse, o matemático tinha o objetivo de sempre manter o estoque dos dois para que seja possível que sempre que alguém chegue para fazer a troca se quiser, ele teria a possibilidade de fazer. E isso foi definido por meio dessa equação bem simples. O valor de um lado da piscina vezes o valor do outro sempre tem que dar o mesmo número constante. Assim, se uma pessoa quiser levar uma pequena quantidade de café para casa com o seu grão de bico, ela vai pagar um preço que é quase de 1 para 1. Mas se você, por exemplo, tentar comprar todo o estoque de um dos dois lados, o preço vai ficando exponencialmente maior para cada quilo adicional que você tenta levar. Olha só, se você ao invés de levar 1.819 kg de grão de bico, quiser levar 19.000, de quanto de café você precisaria? Se você quer 19.000, então você vai estar deixando só 1.000 kg de grão de bico na piscina. Então a quantidade de quilos de café vai ser igual àqueles 400 milhões dividido por 1.000, que vai dar 400 mil quilos de café. Isso, inclusive, é uma coisa importante que você que tem um grande estoque de café deve notar. Será que esse mercado tem o tamanho que deveria ter para poder atender todo esse volume de transações? Pode ser que na outra cidade tenha alguém com centenas de milhares de quilos de grão de bico com interesse em café, ou talvez um vizinho seu tenha dezenas de milhares de quilos de café e tenha interesse em trocas também. Será que essa piscina de grãos tem a liquidez para atender toda essa demanda? Porque se o mercado for grande demais para essa pequena liquidez, essa pode ser uma oportunidade para você que tem um grande estoque de participar da oferta e recebendo uma recompensa pelos seus serviços. Sobre essa recompensa nós vamos falar daqui a pouco. Mas vamos falar agora sobre o valor monetário do quilo dos grãos. O preço do quilo de qualquer coisa era R$1 quando esse acordo foi feito, certo? Se tinham 20 mil quilos de cada lado, eram 20 mil reais dos dois lados. Então, no exemplo inicial, em que você chegou com 2.000 quilos, fazendo a quantidade de café passar para 22 mil quilos e recebendo 1.819, fazendo a quantidade de grão de bico passar para 18.181, qual é o novo preço do quilo de cada grão? O novo preço do café seria de 20 mil dividido pela nova quantidade de 22 mil, que dá 0,80 centavos. E o preço do grão de bico, que agora tem uma quantidade menor, é 20 mil dividido por 18.181, que dá R$1,10. É a tal da lei da oferta e demanda na prática. Nesse exemplo, o estoque de grãos é a piscina de liquidez e o matemático que decide o preço das coisas é o AMM, ou formador de mercado automatizado, que são contratos inteligentes ou smart contracts, escritos por programadores que são executados em bases de dados centralizadas, as blockchains, fora do controle de autoridades centralizadas. O que uma piscina de liquidez é, basicamente, é uma piscina mesmo de, por exemplo, dois criptoativos que tem uma proporção pré-definida, como 50-50, que nem no exemplo que eu acabei de dar. Esse modelo faz com que não seja necessário que tenha outra pessoa do outro lado das suas ordens, já que você está executando suas ordens com base na liquidez depositada por provedores de liquidez no contrato inteligente. Em DeFi você pode transacionar mesmo que não tenha ninguém mais disposto. Mas como pessoas podem gerar renda passiva com isso? Como eu disse, quem deposita seus tokens na piscina, fazendo com que ela se torne mais robusta e capaz de comportar ordens maiores, já que vai ter uma maior liquidez, são os provedores de liquidez, ou LPs, sigla em inglês para Liquidity Providers. Esses provedores recebem taxas que são pagas em cada uma das transações. Essa taxa costuma ser bem pequena, mas com o tanto de transações que são feitas em um dia, acaba juntando uma grande quantidade de dinheiro. E se a piscina for pequena em relação ao volume de transações, isso pode dar retornos enormes para os LPs. O tanto de taxas que você recebe enquanto provedor de liquidez depende do tanto da piscina que você tem. Por exemplo, se no exemplo dos grãos você fosse dono de 5.000 kg de café e 5.000 kg de grão de bico, você seria dono de 25% da piscina. E se houvesse um volume de transações de 100.000 kg por dia e essa piscina cobrasse uma taxa de 0,1%, isso daria 100 kg de taxa que iriam diretamente para os provedores de liquidez. E você ficaria com 25 kg a mais naquele dia, te dando um retorno de 0,25%. Um detalhe importante que eu abordei no exemplo das duas cidades. O formador automatizado de mercado tem a função de sempre manter a liquidez no mercado em que ele está atuando. Então, se acontecer de alguém colocar uma ordem pequena, por exemplo, de um token C de café por um token B de grão de bico, ela deve conseguir um preço equivalente à taxa de conversão de um token para o outro. Mas enquanto maior for essa ordem, o preço do token B vai ficando um pouco mais caro em relação ao token C. Se você quisesse comprar todo o token B em uma piscina, bem, seria impossível porque você vai pagando um preço que é exponencialmente maior, enquanto maior for a parte da piscina que você estiver tentando comprar. Essa é uma função do formador de mercado que garante que a piscina sempre terá liquidez. Outro detalhe muito importante que eu acabei não abordando no exemplo das cidades. O que acontece se o preço global de uma criptomoeda que está na piscina sobe em relação ao outro? Vamos pegar como exemplo uma piscina que tenha Ethereum e
DAI, que é uma stablecoin ou moeda estável. Cada uma delas vale $1. Se o preço global do Ethereum subir em dólares, a piscina não tem nenhum mecanismo interno que atualize esse preço automaticamente. Na verdade, o que acontece é que pessoas percebem a diferença no preço e usam a piscina para comprar Ethereum mais barato para vender mais caro em outro lugar. O nome dessa operação é arbitragem e é importante para estabilizar o preço do mesmo ativo em diferentes mercados. A proporção de Ethereum para DAI nessa piscina vai mudando até que a operação de arbitragem não seja mais lucrativa, ou seja, quando o preço estiver estabilizado e igual ao preço global. O problema para quem provê liquidez é que quando a arbitragem acontece, é trazido mais de um token, nesse caso DAI, e é comprada a sua posição no token que teve apreciação no preço, no caso Ethereum. Então, quando o provedor de liquidez vai conferir a sua posição, ele vai ter menos do token que se apreciou em relação ao outro. O nome desse efeito é perda impermanente, e eu vou fazer um vídeo exclusivamente sobre esse tópico no futuro, então se inscreva no canal e ative as notificações. Mas é basicamente a diferença do que o que você teria se você tivesse simplesmente segurado os dois tokens, sem colocar em uma liquidity pool, e a sua posição atual. O nome é perda impermanente porque ela só vira permanente quando você liquida a posição e resgata suas criptos nas novas quantidades. Perda impermanente pode acontecer se o preço subir ou descer. O que determina a perda impermanente é o quanto que o preço de uma criptomoeda variou em relação a outra. É basicamente seu custo de oportunidade, mas perda impermanente não conta com as taxas que você recebe, que em teoria deveriam compensar pelo rebalanceamento da sua posição. Olha só essa tabela que eu tirei do blog da Binance. Ela mostra o que aconteceria com uma posição de acordo com a variação no preço dela. No eixo X, que é o horizontal deitado, tem a variação no preço, e na esquerda a perda que você teria com a variação no preço. Dá para conferir que, com uma apreciação de 500% no valor do token, você pode ver uma variação de uns 25% na quantidade de tokens que você tem na sua posição. E dá para notar também que uma depreciação no valor pode levar a perdas bem aceleradas. Apesar do risco de perda impermanente, prover liquidez é uma posição muito interessante de se ter, já que mercado subindo ou descendo, você vai estar fazendo dinheiro com as taxas e aumentando suas posições. É uma boa forma de gerar renda passiva e usar o poder dos juros compostos para aumentar mais ainda seus lucros quando o mercado voltar a subir. E aí, deu para entender o que é prover liquidez, liquidity pools, perda impermanente e como fazer dinheiro com isso? Se você tiver dúvidas, deixa aí nos comentários, se inscreva no canal para mais formas de se ganhar dinheiro com suas criptomoedas e para os vídeos que eu vou fazer mostrando como se usar diferentes plataformas de DeFi. Galera, muito obrigado pela atenção até aqui, valeu, falou!